Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal sobre clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Meu nome é Cauê Malpig. E eu sou o Caio Bastos. Começando mais um TDC Lab, né, pessoal? Faz tempo que não tem um TDC Lab. Qual que foi o último mesmo, Fred? Me pegou desprevenido aqui, claramente, né, Fred? Mas o episódio foi o 137, que eu chequei agora rapidinho. Tá. Que foi o TDC Lab de PCR e VHS Procalcito. Que foi lá em maio de 2022, né, Fred? A gente checou aqui, realmente já faz muito tempo, né, o último TDC Lab. Exato. E com o Fred de novo, né? É viciado em gravar TDC Lab. Adoro TDC Ele Lab. gosta de um tema laboratorial, assim. Então vamos lá, pessoal. O TDC Lab de hoje é sobre tuberculose, né, Cauê? Então hoje a gente vai falar dos métodos diagnósticos das principais formas de tuberculose, e aqui inclui, então, vaciloscopia, teste rápido molecular, cultura e biópsia. Vamos falar também do diagnóstico de tuberculose nos principais derrames cavitários, e aqui com foco principalmente no ADA. Vamos entrar para falar um pouquinho também sobre o diagnóstico de TB latente, com foco no PPD e no IGRA. E vamos pincelar um pouco sobre um novo método diagnóstico para tuberculose, que esse nome eu não sei falar muito bem, tá, Fred? É a lipoarabinomanana. Beleza. Lá ele, hein? Uma coisa nova aí que a gente vai pincelar um pouco no final do episódio, então. Top. Começando então aqui, pessoal, a gente vai falar de baciloscopia, teste rápido molecular, cultura e biópsia. E aqui a gente vai inicialmente comentar sobre o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Que é o mais comum. Perfeito. E depois a gente comenta um pouco sobre tuberculose extrapulmonar, né, Caio? Boa. E pra falar de TB pulmonar, que é aquela que a gente tá acostumado a ver, tanto na UBS, até o paciente internado, é o típico daquela tosse persistente, né, que dura mais de 14 semanas. E pra falar do quadro mais típico, vamos falar do exame mais tradicional, que é a baciloscopia. Perfeito. É aquele que, no caso de TB pulmonar, a gente vai colher uma amostra do escarro, idealmente uma na hora do diagnóstico e uma segunda na manhã do dia seguinte. Perfeito. Pra a gente tentar ver se com a microscopia direta, com aquela coloração lá que todo mundo já ouviu falar de Ziehl-Neelsen, a gente consegue identificar o bacilo álcool ácido resistente. E aí, a partir da contagem dos bacilos, a gente vai dizer se o teste é positivo ou negativo e até graduar em cruzes pra gente entender melhor como tá essa atividade da tuberculose. Até porque a baciloscopia serve não só para o diagnóstico, mas também para o segmento do paciente em tratamento para tuberculose. Tem até clinicagem assim que diz que outras colorações diferentes podem ser melhores, uma de fluorescência, uma microscopia LED. Isso aí tá pouco disponível, mas hoje em dia o mestre recomenda que o Ziehl-Neelsen não seja mais o padrão ouro para a baciloscopia. Então só para vocês ouvirem aí, não vai ser algo muito visto na prática da gente. Caio, aí você falou uma coisa pra gente que é coletar no dia e na manhã seguinte, né? Exato. Essa temporalidade importa? Tem alguma diferença? O que importa no dia é para você não perder a oportunidade. O paciente está ali na sua frente, então vamos garantir que vai ter uma amostra. Mas, idealmente, a amostra mais sensível para ver o bar positivo é a que colhe pela manhã. Ótimo, faz sentido, né? Você não perde o paciente e aumenta a sensibilidade no dia seguinte. Exato. Beleza. Uma segunda dúvida, Caio, é sobre número de amostras. Que tinha aquele número de 3 antes e aí mais recentemente virou 2. Como é que é essa história? Então vamos dar número então para sensibilidade com cada amostra. É algo difícil de falar, tem dados variáveis na literatura, mas em geral assume-se que a primeira amostra da baciloscopia vai ter uma sensibilidade em torno de uns 60% até 80%. A segunda amostra teria um acréscimo aí de uns 10% a 15%. E a terceira, só mais ou menos uns 2% a 5%. Então a terceira até pode ajudar e até se recomenda que seja realizada quando o paciente tem uma alta suspeita clínica e as duas primeiras são negativas. Mas de rotina mesmo, a primeira e a segunda somadas vão ter em torno aí de pelo menos uns 75% até mais de 95% de sensibilidade. Então as duas juntas é o suficiente para a grande maioria dos casos. Então, tanto o número de amostras quanto o momento de coleta é para aumentar a sensibilidade, né, Caio? Exato. Inclusive, se o paciente chega para você na UBS lá de manhã cedo, colhe a amostra do escarro e vem com baciloscopia positiva já na primeira amostra, nem precisa repetir. Já considera que o exame é positivo mesmo, até porque a primeira é aquela que tem maior sensibilidade de vir o exame alterado mesmo. Perfeito. Então, Caio, a gente sabe então já que o teste é sensível, né? Mas a gente sabe que não é 100% específico, né? Tem algumas situações que o BR pode vir positivo e não necessariamente é tuberculose, né? Exato. Então a gente pensa que ele tem mais ou menos aí uns 90% de especificidade, que é um número muito bom, mas tem casos que realmente vem positivo, mas não é TB. Então, micobactérias não tuberculosas e aí vários bichos, né, Fred, que podem vir com esse
positivo sem ser tuberculose. Caio, não só Mycobacterium non TB, como Nocardia, Actinomyces, Rhodococcus, são bactérias que são parecidas com tuberculose e que podem dar um BR positivo. E aí, talvez, nesses casos, outros exames ajudem a gente a identificar realmente se é TB ou não, né? É porque aqui, até o contexto, às vezes, clínico pode ser um pouco semelhante entre essas bactérias, né? Já peguei vários casos que o cara tinha cara de tuberculose, bar positivo, mas o outro teste que eu vou falar agora, que é o teste rápido molecular, que hoje em dia é a primeira escolha para o Ministério da Saúde e até pelo OMS, veio negativo. Tá. E o que é esse teste rápido molecular? Então ele é basicamente um PCR, amplificação de cadeia em polimerase, que a gente vai pegar bem especificamente para tuberculose, que ele consegue ser um exame extremamente sensível, extremamente específico, e com o resultado que sai em torno de mais ou menos 1 hora. Então, colocando assim em números, para uma revisão da Cochrane em 2019, ele teria uma sensibilidade de 85%, e uma especificidade de até 98%. É muito, né, Caio? Assim, 98% é a mesma coisa que falou, isso aqui está positivo, basicamente é tuberculose pra gente. Ainda mais a gente vivendo numa população de alta prevalência de tuberculose, né? Exato, e é esse fluxo mesmo que o Ministério da Saúde sugere. Então, o teste rápido molecular, que aqui no Brasil é o GeneXpert, sem fazer propaganda, vindo positivo, já confirma com tuberculose e segue o restante para acabar a investigação e começar o tratamento. Cara, você já mostrou que esse teste é mais sensível e específico do que a baciloscopia, né? Mas ele tem uma outra vantagem que é a avaliação de resistência à rifampicina, né? Isso é show de bola, cara, porque a rifampicina é a principal droga para tratar a tuberculose hoje em dia aqui no Brasil. E esse teste também, na mesma velocidade, em 1 horinha, ele já consegue ter uma boa sensibilidade para identificar essa resistência. Então ele pode identificar em até 95% dos casos. Tem só uma ressalva que esse teste pode ter também um pouco de falso positivo, então se ele vier realmente mostrando resistência à rifampicina, a indicação é repetir o teste e fazer cultura com teste de sensibilidade na cultura para daí de fato confirmar se tem essa resistência. Perfeito, Caio. Aproveitando que você comentou de cultura, Caio, como é que funciona a cultura para tuberculose? Então, o que tem que saber, eu acho que é o método padrão ouro, hoje em dia aqui no Brasil, para a gente diagnosticar a tuberculose e confirmar de fato o diagnóstico. Não vai vir uma cultura falsamente positiva para tuberculose, se vier, porque é TB mesmo. O que tem que saber é que a gente vai pedir a cultura em algumas situações específicas. Então, um paciente que tem um baixo risco, o cara tá normal, que vem na UBS com uma tosse mais arrastada, você não pede cultura, só vai pedir se de fato o teste rápido molecular vier positivo, ou se você, com o teste negativo, suspeitar muito. Isso como orientação do Ministério da Saúde, né? Do Ministério da Saúde. Já no paciente que tem um risco mais alto, aquele que está mais preocupado, que convive com HIV, criança, profissional de saúde, você já de cara, na suspeita, pede o teste rápido e a baciloscopia com cultura, com teste de sensibilidade, porque você imagina que são populações de maior risco. Então, o que é mais legal de saber é que é um exame que tem, como eu falei, é o padrão ouro. O segundo, a cultura vai demorar para sair, então nos casos que você pediu a cultura, mas já veio um teste rápido positivo, já começa a tratar, não espera ela vir positiva para começar o tratamento, que vai demorar um tempo para sair. E a terceira coisa é que é uma cultura diferente, né, Fred? Não é aquela cultura tradicional que a gente faz para bactérias normais. Acho que é importante ressaltar isso, porque a gente tem que colocar no pedido, ou deixar bem especificado que é cultura para micobactéria, né? Então esse é um meio de cultura diferente específico para isso. E o mais comum que a gente tem é esse que tem uma duração mais prolongada, como você falou, aí de 30 a 45 dias para crescer. Mas a gente tem disponível métodos mais rápidos, que é a cultura em meio líquido, em que eu consigo resultados mais rapidamente. Em serviços especializados em tuberculose, às vezes a gente tem disponível esses métodos, então vale a pena conversar com o seu laboratório para ver se você tem disponível na sua instituição. Perfeito. E, Caio, a gente focou aqui principalmente no escarro, né? Que a gente usa para o diagnóstico tanto de TB pulmonar, como vale lembrar que a TB laríngea. Exato. Também vai positivar no escarro. Mas se o paciente não tem escarro, eu tenho 2 métodos principais para tentar fazer o diagnóstico, né, Caio? Exato. O primeiro seria o mais simples, que é você tentar induzir o escarro no paciente. Então, você pegar mais ou menos ali uns 5 ml de salina 3%, nebuliza e deixa o paciente ali respirando por mais ou menos 5 a 20 minutos para aumentar a capacidade dele de expectorar esse escarro produtivo. E você usou a palavra nebulizar, né, Caio? Então aqui tem que lembrar que esse método contamina o ar. Exato. Então tem que ser feito num local específico, com a proteção específica para aerossol. Perfeitamente. O segundo é o que a gente faz no paciente exclusivamente no hospital, que é fazendo o lavado broncoalveolar, que é através de uma broncoscopia. A diferença do lavado é que eu falei lá atrás que a baciloscopia pode graduar em cruzes a depender da quantidade de bacilos que são vistos. No lavado, não temos mais essa graduação em cruzes. Então, é bom para dar o diagnóstico, dizer que tem realmente ali bacilos na amostra, mas não vai dar para a gente ter uma quantificação mais fiel, porque não tem estudo que valida quanto vir no lavado, o que representa como temos no escarro produzido normalmente. Perfeito, Caio. Aproveitando que você falou de broncoscopia, Caio, aqui a gente pode lançar mão de um outro teste diagnóstico, principalmente para aqueles pacientes onde eu não consegui diagnosticar
nem com escarro induzido ou lavado, que é a biópsia. Exato. Eu posso fazer biópsia tanto para diagnosticar TB pulmonar, quanto em outros tecidos onde eu não tenho a facilidade de ter algum líquido para fazer esses exames. Nas amostras de biópsia, geralmente eu consigo tanto fazer os 3 exames que você comentou, então eu posso fazer BAR, posso fazer teste rápido molecular, posso fazer cultura, quanto eu faço a histologia, é avaliar as alterações patológicas causadas pela TB. E aqui o foco principal é um granuloma com necrose e dessa necrose do tipo caseosa. Então, esse é o protótipo da tuberculose. Eu posso ter só granuloma, posso ter só granuloma com necrose, eu posso ter só necrose. Existem várias variações aqui, que o ideal é você ver junto com o patologista, mas o clássico é granuloma com necrose caseosa. Bem lembrado do granuloma caseoso, né? Às vezes quando a gente não consegue fazer realmente o isolamento microbiológico, os testes rápidos, o granuloma caseoso, no paciente que tem uma clínica digestiva, a gente acaba até fazendo diagnóstico presuntivo, trial terapêutico, por aí vai, né? Lembrando também aqui para os ouvintes que a gente tem um episódio já de tuberculose pulmonar que falamos sobre esses testes de avaliação diagnóstico, que é o episódio 66 do podcast, tá? Então lembra de ir lá ouvir. Mas, Cauê, além de líquido dentro da via aérea, a gente pode ter líquido em outros locais que dá pra gente fazer uma baciloscopia, uma cultura, até um teste rápido molecular, né? Fala aí pra gente sobre isso. É isso aí, Caio. Então, já aproveitando os testes que você falou, a gente vai falar de 3 líquidos aqui, tá? Lógico que tem mais locais pra gente investigar TB, mas os principais que a gente vai falar, né, hoje nesse episódio é sobre derrame pleural, líquido acítico e derrame pericárdico, tá? E falando de derrame pleural, lembrando que a gente tem um episódio também no TDC Lab, que foi o 128, que abordou especificamente derrame pleural, como investigar a etiologia, como pensar o diagnóstico, que foi show de bola, vale a pena conferir. Então, puxando aqui do episódio, é importante a gente lembrar que a gente tem 3 formas da gente ter derrame por tuberculose, tá? O primeiro é tuberculose pleural, o segundo é empiema tuberculoso e o terceiro é fístula broncopleural, tá? Dos 3 aqui, o mais prevalente, disparado, é a tuberculose pleural, tá? O que a gente quer dizer com tuberculose pleural, pra gente ter uma ideia? Então é quando a gente tem alguma inflamação pulmonar ali perto da pleura, um granuloma, por exemplo, onde a gente vai ter uma disrupção entre pulmão e pleura, e esse processo inflamatório vai cair para dentro da pleura. Perfeito. O que vai ocasionar um derrame pleural, por exemplo, né? Vai colecionar volume ali dentro e vai fazer um processo inflamatório. O que é importante disso aqui, né? Isso aqui é um processo inflamatório que não tem muito bacilo. Então é paucibacilar. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? A gente não vai encontrar bacilo ali na hora de a gente fazer a toracocentese diagnóstica. Beleza? Entrando um pouquinho aqui para conversar já, o BAR, portanto, vai ser positivo na minoria das vezes, quando a gente for fazer o diagnóstico. Então, por que isso é importante? Porque a hora que a gente vai fazer baciloscopia do líquido pleural do paciente que tem suspeita de tuberculose, ele vai ser positivo em menos de 10% das vezes. Tem referências que colocam até menos de 5% das vezes, tá? Essa clinicagem é boa, hein? Até tem local que recomenda nem fazer, de tão pouco que é positivo, né? Exatamente, né? E aí, já que eu tenho um líquido que é paucibacilar na maioria das vezes, a gente vai começar a usar alguns outros métodos para tentar fazer o diagnóstico. O teste rápido molecular que o Caio comentou mais cedo então no episódio, ele também tem validade para se fazer diagnóstico de TB no derrame pleural. E aqui, daqueles que realmente têm doença, ele só é positivo em 30% a 60% das vezes. Então aqui a sensibilidade continua sendo baixa. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente não vai ter baciloscopia positiva. E aí, pelo menos metade das vezes, a gente também não vai ter teste rápido molecular positivo. Beleza? E aí, a cultura no líquido pleural, ela é positiva só em 20% a 30% das vezes também, com a ressalva que o Caio falou, que demora para sair. Então, pensando nesses 3 exames, a gente precisa usar algumas outras ferramentas de análise do líquido para tentar fazer aí um diagnóstico presuntivo de tuberculose, e tem algumas coisas que sugerem o diagnóstico de TB, no contexto clínico adequado, né? Então, Cauê, começando aí pela análise do líquido, o que você pode falar pra gente? Então vamos lá. Da análise do líquido, o que é importante pra gente é que vai ser um exudato. Perfeito. Lembrando, já puxando o episódio lá de derrame pleural, lá a gente fala das características do exudato. Então, o derrame na tuberculose pleural, ele vai ter características de exudato, lá de DHL, proteína. Ele pode ter uma glicose mais baixa, mas isso não é necessariamente sempre verdade. O pH, que é uma coisa que até tinha falsa na minha cabeça, que normalmente ele seria abaixo de 7,3. Na maioria das vezes ele vai estar entre 7,3 e 7,4, isso é importante ressaltar. E a gente vai ter um derrame, na grande maioria das vezes, com predomínio de linfócitos.
E em uma grande parte dos pacientes, esse predomínio de linfócito vai ser com uma relação linfócito sobre neutrófilo maior que 0,75. Essa relação acaba sugerindo mais o diagnóstico de tuberculose no paciente no contexto clínico adequado. Só lembrando que nas primeiras 2 semanas de sintomas de doença pleural na tuberculose, o derrame pode ser também neutrofílico e a partir dessa temporalidade que ele vai começar a ficar mais linfocítico. Essa pegadinha é boa, hein? Aproveitando que você falou de citologia, Cauê, tem uma coisa com mesoteliócitos, né? Como é que é essa história? Que a gente se apega muito na prática, na verdade, né, Fred? Então, normalmente, o derrame por tuberculose, ele vai ter menos de 5% de mesoteliócitos. Realmente, quando tem mais de 5%, é raro ser um derrame por tuberculose, mas não exclui o diagnóstico. Perfeito. Principalmente se o paciente tiver um HIV e ele tiver um CD4 menor do que 100. Os mesoteliócitos nesses pacientes, às vezes, pode vir realmente maior do que 5%. Então, por isso que a gente fala que não exclui o diagnóstico. Realmente fala contra, mas não exclui. Aí, só uma informação a mais que fala contra também são eosinófilos maior que 10%, tá? Normalmente, os derrames por tuberculose têm menos de 10% de eosinófilos. Em alguns casos, e aqui principalmente em pneumotórax ou em derrames que já foram drenados, esses eosinófilos podem estar um pouco mais altos. Também não exclui, mas fala contra eosinófilo maior que 10%. Perfeito. Além da análise citológica, né, Cauê, a gente tem também um biomarcador de tuberculose nesses líquidos cavitários, que é o famoso ADA. Isso, então só para a gente conceitualizar, né, então ele é um biomarcador. Por que que o ADA está aumentado nos derrames por tuberculose? Porque, em geral, a gente está falando de uma inflamação que é de predomínio linfocítico, tá? Quando a gente tem esse predomínio linfocítico, a gente realmente vai ter uma liberação maior desse biomarcador, que é a adenosina deaminase, que é o ADA, certo? Então, sempre quando eu estiver pensando em um derrame tuberculoso, o ADA, que é maior do que 40 e preferencialmente maior do que 70, vai falar a favor de etiologia por tuberculose. O cuidado que a gente tem que ter aqui é que esse é um marcador de inflamação linfocítica. Então, ele também pode estar presente em outras situações, principalmente aqui neoplasia, ou às vezes até em derrame parapneumônico ou empiema bacteriano que não tuberculoso, tá? Então ele não é um marcador específico de derrame por tuberculose, mas no contexto clínico adequado, principalmente com um predomínio linfocítico, um ADA maior do que 40 ou maior do que 70, fala sim a favor de tuberculose. E o legal, Cauê, que a gente também acha na literatura essa possibilidade de fazermos diagnóstico presuntivo de tuberculose pleural quando temos o que você falou mesmo, de uma relação linfócito-neutrófilo maior que 0,75 e um ADA maior que 70. Essa combinação junto a gente pode praticamente fechar como tuberculose pleural mesmo e já começar o tratamento. Exatamente. Principalmente que é difícil a gente conseguir fazer isolamento da micobactéria, né? Como você falou, a baciloscopia é pouco sensível e o teste rápido nuclear também é pouco sensível. Exatamente. E a gente está pontuando isso de maior que 70, né? Mas o paciente com 40, 70, com essa relação de linfócito neutrófilo, ainda fala fortemente a favor de tuberculose pleural. Aqui fica a ideia de que é um diagnóstico difícil de fazer, né? De tuberculose pleural. O que seria como padrão ouro, Cauê, para esse diagnóstico? Aí o padrão ouro, então, é a gente ir lá e tirar um pedaço da pleura, né? Fazer a biópsia pleural. Quando a sua probabilidade pré-teste é alta e esses exames estão negativos, a gente tem que partir para um exame realmente mais invasivo, que é a biópsia da pleura, que vai realmente dar a confirmação do diagnóstico para a gente. Prosseguindo aqui, Cauê, então a gente vai pro líquido acídico, né? Então aqui é a mesma ideia do derrame pleural, até um pouco pior, tá? O desempenho da baciloscopia, do teste rápido e da cultura são piores do que o desempenho que a gente tem no líquido pleural. Então não dá para confiar nesses exames como exames diagnósticos para a gente nesse líquido. Só um adendo aqui que a gente tem da cultura. A cultura tem uma sensibilidade de 35% no líquido acítico, mas existe uma recomendação de fazer a centrifugação de 1 litro de líquido acítico porque aumenta a sensibilidade da cultura, que varia em torno de 66% a 83% dessa centrifugação de 1 litro da acite, tá? Qual que é a ideia? A gente acaba centrifugando os bacilos e conseguindo concentrar essa amostra de alguma forma e por isso aumentando a sensibilidade do meio de cultura. Aqui, via de regra, a gente está falando também de um exudato, né? Então, o GASA do líquido acítico, ele vai ser menor do que 1,1. O ADA tem valor no líquido acítico também. O corte aqui é um pouco mais incerto, que pode variar entre 30 e 40. Então, valores acima de 40 são mais sugestivos de tuberculose no contexto clínico adequado. E a celularidade é linfocítica com uma proteína que virtualmente todos vão ter mais de 2,5 gramas por decilitro de proteína no líquido acítico. Então, configurando realmente um exudato, né? E aí, só reforçando, para a gente realmente ter o diagnóstico, né, de acometimento peritoneal por tuberculose, aí é realmente biópsia peritoneal, que a gente vai mandar para a cultura, porque os exames que a gente falou aqui, eles não são sensíveis o suficiente para dar o diagnóstico.
E aí, por essas dificuldades diagnósticas, assim como no derrame pleural, né, para a gente firmar o diagnóstico de tuberculose peritoneal, realmente a técnica adequada seria a biópsia peritoneal, que já é um pouco mais invasivo, mas se o paciente tem uma probabilidade pré-teste que não fecha pelos exames laboratoriais do líquido, tem que ser feita a biópsia. Então, Cauê, tu me diz assim, derrame pleural, biópsia, ascite, biópsia. Pericárdico vai ser a mesma coisa, né? Ainda mais, tá, Fred? O derrame pericárdico, a gente tem menos estudos para avaliar quais são os pontos de cortes adequados para o líquido pericárdico, em termos de ADA, por exemplo, e às vezes até os critérios de Light para ver se o exudato é igual no derrame pleural, tá? O que a gente tem aqui? Devo sim mandar a baciloscopia, o teste rápido também a gente pode mandar ir para cultura, mas idealmente, assim, se você vai abordar um local que é tão nobre, né, é bom você fazer uma biópsia do pericárdio e mandar essa biópsia para análise, porque é o método mais adequado para a gente firmar o diagnóstico. Perfeito. E aí, só lembrando que existem outros líquidos, né? Então, por exemplo, o líquor e a urina, a gente pode fazer análise também. Mas não entra aqui no escopo do episódio, fica para algum outro tema aí de TDC Lab, né? Então agora a gente vai para comentar um pouquinho sobre testes na tuberculose latente, né, Fred? A gente sabe que não existe um exame aqui certinho que detecta a tuberculose latente, e para isso a gente usa a resposta imunológica à micobactéria, né? Então a gente tem desses testes os principais, que é o PPD e o IGRA. Como que eles funcionam? Cauê, vamos começar pelo PPD. Então, PPD eu vou pegar um monte de proteína da tuberculose, colocar no subcutâneo da pessoa e esperar 48 a 72 horas para ver se formou aquela nodulação avermelhada. É assim que é feito o teste. Sim. Mas o que está por trás desse teste? Se a pessoa já teve contato com tuberculose, ela vai formar uma resposta celular contra a tuberculose. Certo. E eu vou conseguir ver essa resposta celular na forma do que a gente chama de hipersensibilidade tardia, que é depois de 48 a 72 horas dela ser exposta a essa proteína, ela formar uma resposta local, que é aquela vermelhidão e nodulação que a gente vê no braço. Perfeito. Já no IGRA, eu vou pegar o sangue da pessoa, pegar os linfócitos e expor eles à parte da Mycobacterium tuberculose. O que eu espero se essa pessoa já teve contato com tuberculose antes? Que os linfócitos estejam preparados para esse contato e secretem um monte de interferon, que é a resposta que a gente espera. Então, se eles secretarem um monte de interferon, essa pessoa já teve contato com tuberculose antes e eu consigo identificar nesse teste. Certo. Então, se você pensar, os dois são formas de eu avaliar imunidade celular, imunidade de linfócitos T. Se você quiser fazer um paralelo, você pode fazer com as sorologias que a gente pede de IgM-IgG. Na resposta humoral de linfócito B, eu consigo medir isso no sangue, medir IgM e IgG. Mas para resposta celular eu não consigo. Então, aí eu preciso fazer esses outros testes para ver indiretamente essa resposta. Certo. Por que é legal esse paralelo? Porque assim como IgM e IgG, esses exames estarem positivos não quer dizer que eu necessariamente estou com a doença nesse momento. Pode ser que eu esteja, ou pode ser que eu tive algum contato e esse contato vai permanecer por muitos anos ou até pro resto da vida. E aqui a gente vai entrar no conceito de TB latente. Tá. Então pense o seguinte, se você tem contato com tuberculose, 3 opções podem acontecer. Um é eu conseguir me livrar do bicho. Bom demais. Perfeito, minha resposta imune foi 100%, deixei ele fechadinho no granuloma, nada mais. O segundo é a pessoa desenvolver a tuberculose ativa, que é o que a gente comentou até agora, né? Sim. Mas aqui existe um terceiro, em que ele fez uma resposta contra a tuberculose, mas que não foi suficiente para matar todos os bacilos. Ele tem um granuloma, mas dentro desse granuloma tem alguns bacilos ainda viáveis, o que pode mais para frente resultar em TB ativo. Que ele fez uma resposta então inflamatória adequada, segurou o bacilo ali, mas não matou. Só que se porventura ele ficar imunossuprimido, a gente pode ter um desenvolvimento para uma doença realmente que é ativa, que é o que a gente falou, né? TB pulmonar, essas TBs cavitárias, TB disseminada, ganglionar, por aí vai, né? Mas o problema é que a gente não tem um teste bom o suficiente para identificar esse terceiro tipo, que seria TB latente. Então, o que a gente tem disponível é identificar quem teve o contato. Então, eu utilizo desses 2 testes que a gente comentou, tanto o IGRA quanto o PPD, ou prova tuberculínica, para identificar quem teve o contato com tuberculose. Aí vocês vão me perguntar, mas não vai ter gente que teve o contato e conseguiu eliminar a tuberculose? Vai. Por isso que eu não vou fazer esse teste em todo mundo. Eu vou pensar nas pessoas que têm maior risco de evoluir para tuberculose ativa e nessas pessoas eu faço os testes. Caso venha positivo, aí eu considero se eu faço tratamento para tuberculose latente. Perfeito. Beleza. E aí, como escolher, Fred, entre o IGRA ou o PPD? Qual fazer? Caio, aqui a gente tem um problema de disponibilidade, né? O PPD por muito tempo foi o mais disponível que a gente teve, mas recentemente houve uma
um desabastecimento do PPD e, ao mesmo tempo, foi incorporado pelo Ministério da Saúde o IGRA. Então, vai depender do que você tem disponível. Tem grandes superioridades entre um e outro? Há discussão sobre isso. Alguns estudos mostram a superioridade do IGRA sobre o PPD, alguns não. O que a gente pode levar em consideração aqui, além de um ser superior ao outro? A aderência do paciente. Porque o PPD a pessoa tem que ir uma vez e depois tem que ir de novo 48 72 horas depois para fazer a leitura. Enquanto o IGRA não. O IGRA vai lá, colhe o sangue e já tem o resultado. E a disponibilidade do serviço que você está. Então, vale a pena no serviço que você está ver qual que é o exame que está disponível. Beleza. E quem foi vacinado, Fred, com a BCG, vai ter o teste reagente? Eu posso considerar isso como contato para a imunologia já provar, mostrar alterações no PPD e no IGRA? Importante esse ponto, né, Caio? Primeiro que existe reação cruzada entre o PPD e quem tomou a vacina da BCG. O IGRA já não tem esse problema. Então, pronto, o IGRA a gente já deixa de canto dessa discussão. Beleza. No PPD especificamente, esse é um problema mais da pediatria, tá? Então aqui, se a pessoa foi vacinada na infância, então logo ao nascimento, como é praxe aqui no Brasil, a chance é baixa de dar um falso positivo passando aí de 10, 15 anos da vacinação. Existe uma discussão de se ela foi vacinada mais tarde, que essa chance é maior de falso positivo. A princípio, então, esse é um problema mais para crianças e adolescentes. Beleza. Aqui a gente não vai falar todos os detalhes de quem que deve testar para TB latente e os esquemas de tratamento, mas quem quiser se aprofundar nisso, tem o protocolo de vigilância de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, que foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2021, que a gente vai deixar a referência aqui embaixo. E, inclusive, na edição 32 do Guia TDC, tem um tópico só de tuberculose latente. E lá tem as indicações de quem se deve se preocupar para fazer esses testes, tá? Então não esquece de checar o guia lá, edição 32 sobre tuberculose latente. Boa, Cauê. Então, para falar um pouquinho sobre o teste diagnóstico novo para TB, que é o LAN, Fred, o que você trouxe pra gente? Aqui, Cauê, a gente está falando de um antígeno urinário para tentar diagnosticar tuberculose. Tá. A ideia é achar um exame que seja point of care, então que eu consiga fazer ali no leito do paciente, que saia o resultado rápido. Tá. O antígeno chama lipoarabinomanana. Beleza. Loucura total. Mais um nana aí na vida, né? Já Pronto. tem galactomanana, tudo mais. Pronto, perfeito. Outra manana. E a ideia aqui é eu fazer esse exame para uma população específica. Aqui eu tô falando de HIV com CD4 menor do que 100. Tendo aqui uma sensibilidade que vocês não vão gostar, de 45%. Tá. E uma especificidade de 90%. Então aqui o foco é o paciente HIV e uma tentativa de ter essa resposta mais rápido e não precisar coletar amostra, não precisar invadir tecido, conseguir esse teste mais fácil. Qual que é o problema? Para ter esse teste positivo, ele está diretamente relacionado à imunidade e à taxa de CD4. Então, o CD4 subindo de 100, a sensibilidade baixa para 20 e poucos % e em alguns locais até 12%. Tá. Então, aqui é um foco muito específico em HIV com CD4 abaixo de 100. Esse teste vai começar a ser incorporado para o Ministério da Saúde, então a gente vai ter ele disponível, pensando tanto no paciente ambulatorial com CD4 abaixo de 100, com sintomas de tuberculose, quanto aquele paciente que chega no pronto-socorro grave, talvez com quadro pulmonar, por exemplo, ou com quadro de suspeita de TB disseminada, e aí eu posso fazer esse teste para tentar identificar. Legal, Fred. E aí, então você colocou aí para TB disseminada, né? Apesar de ser testado na urina, não é um teste para TB urogenital, né? Perfeito. Além disso, também é um teste que, apesar da sensibilidade realmente mais baixa, né, agrega ao arsenal de rapidez, né, vamos dizer assim. Então, se realmente ele vier positivo, pelo menos você consegue fazer uma suspeita diagnóstica mais precoce, né? Perfeito. A facilidade dele ser um teste rápido, tipo o teste de gravidez, por exemplo, facilita muito na hora do diagnóstico. Exato. Acho que foi isso, né, pessoal? Acho que sim. Fechou, né? Vamos pro salve então, pessoal? Então, pra começar, queria mandar um salve pro Pezão, pra Amandinha, pra Larissa, pro Matheus e pro Daniel, que rodaram comigo na semi-intensiva lá do Espaço São Paulo. Pessoal que agora tá brilhando no R2 de Clínica Médica. Abração, pessoal. Esse grupo é top demais. Grupo bom, abração, pessoal. O meu salve vai pra Valéria Ota. Ela mandou uma mensagem super legal pra gente no Instagram, falando que ouviu todos os episódios, fez os cursos de pronto atendimento e gaso, e ela também pediu pra gente dar um salve para os residentes de clínica da Unicamp, em especial os R2. Essa mensagem foi em fevereiro, então esses residentes já devem ter completado
a Clínica Medic. Então, parabéns pra vocês. Opa! Então, um salve de despedida aí, pessoal. Pô, salve, Valéria. Brigadão, viu? Essa é fã de verdade, hein? Top. E meu salve vai pro Matheus Silva, que mandou uma mensagem aqui também pra gente, agradecendo que nosso conteúdo ajudou muito ele a passar no R1 de Neuro lá no HC da USP. Pô, parabéns, viu, Matheus? A gente fica muito feliz que o nosso conteúdo te ajudou. E um grande salve aí pra você. Um abração. Salve, Matheus. Salve, Matheus. Então, pessoal, vamos terminando por aqui. Só lembrar de seguir a gente nas nossas plataformas, então Instagram, Twitter, YouTube. Segue o nosso podcast na sua plataforma, Spotify, Deezer, que seja. E lembrar de assinar o Guia TDC, né? Bom demais. Exatamente, nosso programa de assinatura para revisão e atualização em temas de clínica médica. Agora com aplicativo também, tá? Então não esqueçam, se não conhecem o aplicativo, para quem já assina, não esqueça de baixar o aplicativo lá na App Store, ou na Apple Store, ou no Google Play. Tá show de bola. Quem fez... tá falando propaganda agora, né? Tem que divulgar, né? Falou, pessoal. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.